hoje a gente vai falar então da continuidade sobre como a gente se sente desde a infância e como isso impactou na nossa vida, né? E fazer alguns exercícios para que a gente consiga entender melhor e reavaliar, né? Recondicionar o nosso cérebro para ter uma vida melhor. Então, pessoal, vocês sabiam que desde o nosso nascimento até os 7 anos, o nosso cérebro estava literalmente gravando tudo que a gente via, ouvia e sentia, como se fosse um gravador ligado 24 horas por dia. Não importava então se aquilo que a gente ouvia era verdade ou não, tá? Se era saudável ou não. Você então estava num estado cerebral, como eu falei no módulo anterior, chamado teta, que é o mesmo estado da hipnose, ou seja, quando a gente está absorvendo tudo sem nenhum tipo de julgamento. É aí que nascem então as nossas crenças invisíveis. E hoje, então, no módulo 2, que a gente vai entender como e onde esses padrões foram gravados, tá? E o mais importante, como a gente vai conseguir ressignificar isso para ter uma mente livre, né? Uma vida mais saudável, uma vida que a gente se conecte mesmo e que a gente viva de maneira mais leve. Então, pessoal, do nascimento, como eu tinha falado, até mais ou menos os 7 anos de idade, o nosso cérebro ele vai estar mais tempo nas ondas teta e delta. O que acontece? A nossa mente consciente que questiona o que está acontecendo, analisa, né, os fatos, ela não está totalmente formada. E tudo que você vivia, então, era interpretado como uma verdade absoluta. Então, uma frase dita num momento de raiva, uma expressão de desaprovação, uma ausência de carinho, tudo isso era interpretado de maneira literal, né? Como se aquilo fosse realmente verdade. Então, tudo isso acabava virando um arquivo dentro da gente, sem a gente saber, né, pessoal? Porque a gente era muito jovem, né? Muito novinho e não entendia isso. Então, esses arquivos que a gente chama de crenças nucleares. E como, tipo, expressões que a gente poderia ser como eu não sou suficiente, o mundo é perigoso, e assim esses arquivos foram moldando o nosso corpo, né, a nossa postura e também até as nossas decisões na vida adulta. Então, pessoal, como essas crenças, né, que a gente foi programado lá na infância, vão aparecer hoje na nossa vida adulta e muitas vezes vão nos prejudicar, né, nosso andamento da vida, né? Então, talvez você vai perceber que essas crenças invisíveis elas aparecem quando você evita novas oportunidades por achar que não é para você, sente um medo irracional de falhar ou até acaba se sabotando, né, pessoal, quando a gente acha que as coisas vão dar certo. Então, isso é um mecanismo que muitas pessoas acabam fazendo durante a vida adulta por causa dessas crenças lá do passado, que a gente acha que são verdades absolutas. Ou até de uma maneira mais sutil, tá? Como uma voz interna que a gente percebe, melhor nem tentar, vai dar errado, né? Seguir às vezes numa vida infeliz, né? Com aquela programação que a gente tem, porque a gente acha que realmente é isso, que a gente está condicionado, né? Nesses termos. Então, isso não é uma fraqueza, né, pessoal? É uma programação do nosso cérebro. Nosso cérebro, como eu gosto de falar, ele funciona como um computador que já conhece, né, como a gente se comporta. Então, é como se fosse uma programação, a gente só reproduz. E eu sempre digo, nosso cérebro é plástico, já existem muitos estudos que mostram isso. A gente consegue, essa neuroplasticidade é muito importante, a gente consegue modificar até o final da nossa vida, tá? E a gente consegue, então, reprogramar, regravar esses arquivos, tá? Mas antes, então, a gente vai precisar mapear o que está lá dentro. Então, gente, eu peço que vocês peguem o seu caderno, uma folha, a gente desenha uma linha horizontal como essa, tá? E aí a gente vai marcar os anos da nossa vida, tá? E lembrar dos momentos que foram marcantes nesses anos. Então a gente vai escrever cada ano e como a gente se sentiu. Não precisa ser todos, mas os anos que mais marcaram, que vocês se sentiram mais tristes ou mais felizes, para que a gente consiga identificar isso, tá? Então tudo que tu sentiu, pensou naquela época, naqueles fatos, tá? Depois que vocês fizerem isso, eu peço que vocês observem esses padrões
as situações diferentes que geravam a mesma emoção durante esses anos, para vocês verem como a gente tem essa programação, né? Então, ou até mesmo as palavras que se repetem durante esses anos nos diversos acontecimentos, né? Tanto felizes quanto tristes, tá? E esses são os pontos onde as crenças foram gravadas. Daí, dessa maneira, a gente vai conseguir identificar, né, essa linha do tempo emocional, ela faz com que a gente se identifique, né, identifique quais padrões que a gente continua seguindo nos determinados tempos da nossa vida e não consegue mudar, quais emoções que a gente sente quando diferentes coisas acontecem na nossa vida e como esses padrões se repetem. Então, pessoal, eu vou estimular hoje a vocês a fazerem uma prática, tá? De encontro com a criança interior. Muitas vezes, como eu falei, pessoal, então é por causa desses comportamentos que a gente tem, né? Essa prática que a gente tem, que acaba causando, né? Esses comportamentos condicionados, esses padrões, né? Que vieram lá da nossa criança, que absorveu tudo e não entendeu. Então, vocês vão fechar os olhos, tá? Respirar fundo e imaginar você quando tinha de 5 a 6 anos, tá? Que é uma idade que a gente ainda se lembra bem, né? Consegue lembrar, ter aquela memória, ver essa criança na nossa frente, né? Vocês consigam enxergar vocês mesmos pequenos, como ela está, como ela se sente. Diga algo para ela que você gostaria de ter ouvido na época, tá? Na época que às vezes você se sentia triste. Você pode dizer palavras você está segura ou você é o suficiente, permitindo-se sentir a emoção desse encontro, né? Como é bom encontrar a nossa criança interior, tá? Dessa maneira, você está se reconectando, circuitos de segurança, né? Reconectando esses circuitos de segurança, passando essa segurança para a tua criança interior, que muitas vezes precisava disso, mas não entendia, né? Então é um momento, essa prática pode durar mais tempo, pessoal, podem ficar mais, né, pensando coisas que vocês poderiam dizer, né, de maneira que ajudasse, né, que vai ajudar vocês e vai deixar essa criança mais segura, para que ela consiga ter uma vida que ela sonha, uma vida livre, uma vida leve. Diga tudo que você gostaria de ter ouvido. Então, sinta-se esse momento, se reconectando, reprogramando, e abraçando essa criança, tá? Sentindo que você pode dar o apoio e o suporte que ela merecia, né? Como você merece. Então, pessoal, eu proponho um desafio na semana para que a gente consiga realmente recondicionar o nosso cérebro, né? Fazer essa plasticidade cerebral, que a gente consiga se reconectar, né? Nos reconectarmos com nós mesmos. Então, todos os dias vocês vão fazer um gesto de autoacolhimento. Pode ser na frente do espelho, pode ser quando vocês estiverem numa pausa do trabalho ou sentindo alguma ansiedade. Então, vocês podem colocar a mão no coração e dizer algo bom para vocês mesmas. Descansar sem culpa, que acontece muito hoje em dia. A gente não se permite mais descansar, por isso a gente não se reconecta mais com nós mesmos. Podemos escrever algo gentil, toda vez que a gente escreve, a gente consegue pensar sobre aquilo, né? Tirar da nossa cabeça, colocar no papel e entender por como a gente está se sentindo. E dessa maneira a gente vai começar a mandar uma mensagem para o nosso cérebro, né? Para recondicionar o mesmo, para que a gente não tenha mais esses padrões. E quanto mais a gente se autoacolher, né? Ter esses momentos de descanso, dizermos, né, coisas boas para nós mesmos, mais a gente vai conseguir se reconectar e viver dessa maneira leve. Então, lembre-se, pessoal, vocês não são as crenças, tá? Que vocês carregam com vocês, vocês não são aquelas coisas que vocês programaram, não acreditando em si mesmas, tendo pouca confiança para seguir a vida, para achar que não são merecedoras dos sonhos, né? Vocês são, todos nós somos. Muitas vezes o que nos limita é apenas a visão que a gente tem da gente mesmo. A gente necessita fazer, né, essa autoavaliação para que a gente entenda que a gente pode sempre melhorar, né? Então, agora você tem essa chave
para reescrever esses padrões antigos, esses padrões que vêm lá da infância, tá? Acalme sua mente, pessoal, transforme sua vida, para que a gente consiga viver de uma maneira mais leve, mais livre, né? Mais atenta ao que nós queremos realmente viver, tá bem? Peço que façam os exercícios, os módulos, a meditação, tudo isso são passos de formiguinha, sempre digo. Parecem pequenos, mas não são. Todos os dias o acolhimento, esse reconhecimento dos padrões, abraçar nossa criança interior, vai aos poucos transformar a nossa vida, tá? E, consequentemente, acalmar nossa mente e vice-versa. Assim a gente vai conseguir viver de maneira plena. Então, um beijo, viu? Até a próxima semana.